Bem-vindos ao canal e hoje falaremos um pouco sobre o laudo ambiental e o IPTU. Né? O que tem a ver o laudo ambiental que o condomínio precisa com o IPTU? Todo mundo deve estar recebendo o IPTU do nosso condomínio é muito caro, né? Praticamente pode dizer que a gente está pagando o dobro do que vale, né? E aí eu vou estar explicando para vocês o que é esse laudo, que eu já falei em 3 reuniões, mas como as nossas reuniões são muito tumultuadas, às vezes as pessoas não entendem a necessidade desse laudo que nós precisamos aqui no condomínio. Tá? Então vamos lá. Então não vamos falar de IPTU ainda, vamos saber por que é importante esse laudo que o condomínio tanto precisa. O levantamento planial altimétrico ele serve para medir a necessidade do desnível do terreno, né, em todos os pontos da propriedade. Ele é essencial para um bom planejamento de todas as construções. É ele que representa o terreno de forma digital, que futuramente vamos estar entregando para a prefeitura, como documento que mediu a propriedade. Além de todas as marcações do terreno, como eventuais construções, o levantamento também pode trazer informações sobre o comportamento do solo no caso de chuva. Lembra, gente, quando o muro do campinho foi derrubado, que o barranco empurrou o muro? E as áreas verdes protegidas. Esse cadastro ele é importantíssimo para que a gente saiba, de repente, se vamos poder desapropriar um local da nossa área, ou até mesmo se há uma necessidade de obter uma licença ambiental. Então é muito importante esse projeto planial altimétrico. Já a avaliação ambiental consiste no processo para prever os efeitos ambientais das propostas a serem realizadas, como por exemplo, previsões para detectar árvores mortas, doentes a serem retiradas, plantadas em locais incorretos, prevê poda segura junto ao município e prepara um futuro plantio nos locais recomendados dentro do terreno. Entendeu? Então nós vamos poder saber quais as árvores que eu posso podar, que eu posso tirar, que eu posso plantar, qual o local certo de plantar. Se a gente for fazer uma plantação de uma árvore, a gente vai saber onde vai poder plantar sem futuramente ela cair em cima de algum local e a gente ser responsável por isso. É um mapeamento e medição de toda a nossa área. Entendeu? Então, por exemplo, nós vamos ter o que? O levantamento da área. Ela vai ser feito tipo um desenho desse como exemplo, onde você se mede a quantidade de área verde e a quantidade de área construída. E esse documento que nós vamos estar levando na prefeitura para brigar pelo IPTU. Mas vamos continuar. O que vai medir mais? Vai medir a geotecnologia e topografia do terreno, né, que mostram os nossos pontos de declive. Vai estar sendo feito um cadastro, planeamento cadastral, né, que é onde mede todos os níveis. Aqui, por exemplo, ó, com esse mapa eu consigo fazer um desenho, até olhando assim, ó, de como a água ela escorre pelo condomínio. Você está vendo? Lógico que esse mapa não é do condomínio, é de um exemplo de um outro local, mas você consegue ver o nivelamento do terreno pelos desenhos. Está vendo como é interessante? Esse aqui é um levantamento ambiental, ele mede a quantidade de árvores, as árvores que estão mortas, as árvores que estão corretas, quer dizer, ele faz um levantamento ambiental da área. Ó, percebam que essa árvore ela foi plantada em local errado, né? Você vê que ela não tem uma raiz forte nem segura, o vento que deu já derrubou ela. Graças a Deus não caiu em cima de ninguém, nem de um carro, ou nem da fiação elétrica, né? Nós demos sorte, né? E o estrago foi pouco. Mas se eu tivesse um laudo desse, eu já teria previsto isso. No laudo já ia me dizer que essa árvore está em local errado e que ela vai cair futuramente, ou ela está doente, ou ela está morta, ou o peão dela não tem base para sustentar as forças do vento, entendeu? Então, para você ver a importância. E se eu precisar podar ou arrancar uma árvore dessa, esse documento me garante, eu não vou ser multado, mesmo que eu for denunciado não acontece nada, eu estou coberto perante a prefeitura. Tudo bem? Agora, vamos falar de tributo e direito. Então, vocês entenderam que a minha necessidade desse laudo, ele é para o condomínio, é para a segurança do condomínio, é para a segurança do síndico, entendeu? É ela que vai nos ajudar no caso de um problema judicial, né, ou civil, que venha acontecer futuramente, né? Agora, nós podemos usar esse é o documento que nós vamos usar para falar para a prefeitura que ela está cobrando IPTU de forma errada. Porque a prefeitura, se você for sozinho, muita gente já foi sozinho e não conseguiu nada na prefeitura, mas existe uma lei para isso. Até aqui em Diadema essa é a lei. Então vocês vejam que existe uma lei, né?
O Mário Wilson Pedreira Reale, que já foi prefeito de Diadema, né? Foi ele que assinou inclusive essa lei, né? É uma lei do artigo 33, complementar 273, em 2008, né? Então eu não vou ler a lei toda, porque para não ficar muito cansativo, vocês podem dar pausa depois no slide aí, tá lendo isso aí, ou procurar na internet. Mas veja aqui o artigo 4 aqui que fala, o percentual da redução do IPTU para imóveis especificado no artigo 1 desta lei complementar será apurado proporcionalmente à área do terreno preservado, de acordo com as tabelas abaixo. Você entendeu? E tem uma tabela aqui, ó, você tá vendo? Ó, tem uma tabela para você estar medindo esse percentual de desconto, você tá vendo? A área preservada, que tem 60% da área preservada, você tem 40% de desconto. Acima de 80%, 50%, você tá vendo? A área preservada. Então existe uma tabela para estar medindo isso aí, mas para isso eu preciso do documento. A prefeitura não vem aqui olhar e falar, não, vou te dar o desconto que você está falando. Né? Certidão de vegetação do interesse ambiental, tá aqui, ó. Esse aqui é o laudo que a gente precisa fazer. Então qual é a minha ideia? É pegar esse laudo depois de pronto, contratar um advogado e o advogado brigar pelos 80 moradores. E é lógico que se o advogado cobrar, ele não vai cobrar um salário de cada morador, que não tem nem como fazer isso. Eu quero contratar o serviço dele, que eu pague para ele 10 mil ou 15 mil para ele fazer todo o trabalho. Então, se você dividir isso aí, vai sair pouquinho para cada um. E o valor do laudo planejamento altimétrico, que a gente precisa no condomínio, eu já fiz 3 orçamentos, tá, gente? Ele está em média R$6.000. R$6.000 para 80 moradores custa R$75 para cada morador. Só que aí eu vou dividir isso aí com a pessoa que fizer o laudo para a gente em 3 vezes. Então, cada um vai pagar 3 rateios de R$25 só para o laudo. Tudo bem? E de repente, se vocês entenderem melhor no dia da reunião, a gente está aprovando um rateiozinho só para esse fim. Tudo bem? E só vai dar certo se você entender e participar. Em caso de dúvida, aí estou à disposição. Fique com Deus e um abraço.